Muito bom dia a toda a família Encontro Vida, a todos os nossos queridos irmãos, quer sejam da Amadora, da Gualva, Valdelobos, Rio de Moro. É um prazer poder dirigir-me a todos vocês mais uma vez neste domingo de abril, em que vamos poder celebrar a nossa ceia juntos e por isso, se quiserem estar preparados, logo depois desta partilha que vou ter com vocês, vamos poder ter o privilégio de celebrar a ceia do Senhor todos juntos e podermos dar graças a Deus por mais um mês que tem passado e apesar da pandemia e apesar de todas as dificuldades associadas a isso, Deus tem sido fiel e Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado de cada um de nós e Deus vai continuar a ser fiel e podemos ter a segurança e a certeza de que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Bem-vindo a todos, quer estejam em casa, onde estiverem, é bom que estejam em casa, fiquem em casa para a vossa segurança e para a segurança de todos, mas seja no quarto, na cozinha, seja na sala, no escritório, aonde for, que possamos reservar agora um tempo como famílias para podermos ouvir a palavra, celebrarmos a Deus e podermos ter um tempo em que juntos somos alimentados. Eu gostava de começar por ter uma palavra de oração e mais uma vez vamos orar pelas famílias enlutadas, vamos orar por aqueles que estão infectados, vamos orar também pelos profissionais de saúde, pelas nossas autoridades, para que Deus continue a dar a graça deles poderem gerir da melhor maneira esta crise e que no meio de tudo isto a Igreja possa permanecer firme, vitoriosa, não desistir, não desanimar, como falávamos no domingo passado, mas podermos seguir em frente com o gozo e a alegria de Deus em nós. Então convido a todos que quiserem se juntar a nós nesta oração por todos estes assuntos e situações, vamos juntos clamar a Deus. Senhor, louvamos o Teu nome pela Tua fidelidade, pela Tua bondade e pela Tua graça no meio de toda esta catástrofe que nós estamos a viver. No meio da crise, Tu manifestas-te fiel, manifestas-te um Deus glorioso, um Deus de amor, de paz, que oferece tranquilidade a todos aqueles que em Ti creem. Oramos, Senhor, pelas famílias enlutadas, oramos para que de alguma forma o consolo de Deus possa atingir os seus corações e oramos por aqueles que estão infectados, por aqueles que estão a lutar contra esta doença, contra este vírus. Senhor, oramos para que Tu estendas a Tua boa mão e que Tu guardes a cada um no meio desta situação tão difícil que estão a viver. Oramos pelos profissionais de saúde que têm feito um trabalho extraordinário, incansável. Oramos para que Tu possas renovar as suas forças. Oramos para que Tu possas continuar a trazer o ânimo a cada um deles no nome de Jesus. E oramos também pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, por aqueles que estão a trabalhar neste tempo tão difícil. Oramos para que Tu possas dar a graça e a sabedoria para que as decisões que tomam possam ser decisões que possam guardar, proteger o povo e ser de bênção para o povo. Obrigado, Senhor, porque no meio de tudo isto a Tua graça se tem revelado e nós podemos estar firmes e constantes e podemos estar seguros em Ti. Obrigado por isso. Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu nesta manhã gostava de partilhar algo convosco que tem abençoado o meu coração e o tema da nossa meditação nesta manhã vai ser à mesa com Jesus. E gostaria de fazer aqui algum tipo de comparação entre a antiga Páscoa dos judeus, dos hebreus, e a nossa nova Páscoa, a ceia do Senhor, que todos os meses nós celebramos e que é um ponto alto na nossa vida e na nossa celebração como igreja, de sermos participantes e estarmos à mesa com Jesus. E então gostava que, se puderes, quiseres, abrir a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 18. Lucas capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 18. E diz assim a palavra de Deus: Chegada a hora,
pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Neste dia vamos remover ali os apóstolos de forma temporária e vamos nos colocar a nós. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele todos nós, todos os seus discípulos. E hoje é dia de nós estarmos mais uma vez à mesa com Jesus. Não apenas hoje, entenda-se, todos os dias é para Jesus estar à nossa mesa, mais do que à nossa mesa, na nossa vida, no nosso dia a dia. Aleluia! E disse-lhe Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não beberei mais do fruto da vide até que venha o reino de Deus. A Páscoa dos judeus celebrava a libertação temporária física de um povo apenas. E libertavam esse povo das garras da escravidão dos egípcios. A ceia do Senhor celebra uma libertação espiritual e permanente de todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A Páscoa dos hebreus era a celebração de um povo só que tinha sido liberto pela mão poderosa de Deus das garras dos egípcios. Nós, igreja, quando tomamos a ceia do Senhor, nós estamos a celebrar não apenas um povo, não apenas uma libertação física, terrena, temporária, mas com toda a igreja, todos aqueles que são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Nós celebramos uma libertação espiritual e eterna das nossas vidas. Aleluia! Aqueles que estão sentados à mesa do Senhor são aqueles que, tal como Lucas falou, possuem 4 marcas na sua vida diária como cristão. E encontramos isto em Atos 2,42. Quais são essas marcas? Primeiro, obediência à palavra de Deus. Nós não podemos querer estar assentados à mesa do Senhor, celebrar a ceia do Senhor e não sermos obedientes à palavra. Não faz sentido. Devemos ser obedientes ao ensino dos apóstolos, ou seja, devemos ser fiéis ao ensino da palavra de Deus. Não é meramente sermos alimentados, é sermos obedientes. E o meu desejo para toda a família Contrevida, claro, para todos aqueles que nos ouvem, é que nós tenhamos a decisão e a determinação de sermos obedientes à palavra de Deus. Segunda marca, a comunhão, relacionamento uns com os outros. Neste momento estamos privados por causa do isolamento social. Não podemos estar uns com os outros, não podemos abraçar-nos, não podemos estar juntos, não podemos ter esta comunhão de proximidade, mas temos e podemos estar juntos, preocupando-nos uns com os outros, sendo ajuda uns para com os outros, e eu espero que isso esteja a acontecer. Então a segunda marca de quem está à mesa com Jesus é gente que tem relacionamento uns com os outros. Terceiro, é a própria ceia em si, é o partir do pão. Atos, Lucas é claro, nós devemos ser obedientes à palavra, ter comunhão uns com os outros, mas também celebrarmos esta gloriosa ceia. Quarta marca são as orações. Quem está à mesa com Jesus, aqueles que conhecem e amam Jesus, são aqueles que têm relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E a oração faz parte desse relacionamento. Então devemos ser obedientes à palavra, ter comunhão uns com os outros, podermos celebrar a ceia e termos relacionamento com Deus através da oração. Aqueles que se sentam à mesa do Senhor e participam da ceia são aqueles que obedecem à palavra, mantêm comunhão uns com os outros e mantêm essa comunhão com Deus. Mas é interessante que Paulo, no texto tão nosso conhecido e lido todos os meses antes de tomarmos a ceia, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo começa por algo inquietante, um tema inquietante. Paulo começa não pela questão da celebração, Paulo começa por apresentar um tema bastante inquietante, divisões. Mas não é o fim da história, é apenas o início dela. Paulo apresenta-nos 2 resultados de divisão. Primeiro, no versículo 18 do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, as divisões
não causam apenas separação, mas causam destruição. E essa é a razão porque o apóstolo Paulo começa dessa maneira no texto tão conhecido de 1 Coríntios 11, versículo 18, fala de que a separação não é apenas o único resultado da divisão, a divisão é destrutiva. E eu louvo a Deus que nós, igreja Encontro Vida, não precisamos de coisas destrutivas, o que nós precisamos é da unidade e da graça de Deus sobre a nossa vida. Segundo resultado da divisão, as divisões não apenas afastam, e aqui este resultado já não é negativo, este resultado já é positivo, as divisões não apenas afastam, diz o versículo 19, elas levam a que os fiéis sejam reconhecidos. Se por um lado a consequência nefasta da divisão é causar destruição, por outro lado faz com que aqueles que são fiéis sejam reconhecidos. E a minha oração como pastor desta lindíssima comunidade é que todos nós, família Encontro Vida, possamos ser reconhecidos e achados como fiéis, pois cooperam e trabalham para a unidade do corpo de Cristo. Amém. A grande questão de Paulo ao repreender aqueles que não estavam no bom espírito era: se vocês não têm amor pelos vossos irmãos, porque participam na festa do amor? Sim, a mesa do Senhor é a festa do amor, é a festa daqueles que foram amados de forma incondicional por Deus e agora amam a Deus de todo o seu coração e amam os outros como Deus os amou a eles. Qual é o propósito da mesa do Senhor? Uma das passagens mais lindas das Escrituras é uma celebração. É a celebração da maior vitória que o mundo alguma vez presenciou. Esta celebração não é uma opinião de Paulo. Esta celebração é uma revelação de Deus, diz o versículo 23. A ceia do Senhor é a maior revelação de Deus ao homem. Na libertação do Egito, nós temos o sangue de um cordeiro nos umbrais das casas dos hebreus. Na ceia do Senhor, celebramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mesa do Senhor lembra-nos a cruz de Jesus. Sem a cruz de Jesus, a mesa ficaria vazia de sentido, ficaria vazia de celebração, pois não haveria nada para celebrar. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor está repleta de significado e celebração por causa da cruz de Cristo. À mesa do Senhor, porque houve a cruz de Cristo. E hoje podemos, ao celebrar e sendo online, não podendo ser presencial, mas sendo virtualmente juntos, nós podemos dar graças a Deus, porque nós temos a mesa, mais do que esta mesa, nós temos a mesa do Senhor repleta de significado, repleta de celebração, porque Jesus venceu a morte, Jesus foi à cruz, mas não ficou preso à cruz. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. Aleluia! A revelação começa com o Rei da Glória a ser traído para que todos nós pudéssemos ser atraídos a Deus. Deixe-me repetir, está lindíssimo. A revelação desta ceia do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, esta revelação começa com o Rei da Glória a ser traído na noite em que Jesus, na noite em que o Senhor foi traído. Esta revelação começa com um ato de traição para que todos nós pudéssemos ser atraídos a Deus. E eu não sei se tu, no lugar onde tu estás, isso alegra o teu coração, traz segurança ao teu coração, a mim traz. Eu louvo a Deus que, apesar de ser na noite em que Jesus foi traído, essa é a forma de nós sermos atraídos à sua graça, ao seu amor e ao seu cuidado. Aleluia! No meio do ódio e do mal, Jesus vem revelar o amor e o bem a toda a humanidade. No mundo dominado pelo ódio e pelo mal, Jesus veio estabelecer o amor e o bem. E esta mesa tem tudo a ver com o amor e com o bem. Tal como as divisões, o mal que encontramos no versículo 19 tornam conhecidos e ainda mais notados os que são aprovados. Assim, o ódio e o mal no mundo tornam ainda mais notado e aprovado o amor de Deus por toda a humanidade.
A traição apenas torna mais evidente o sacrifício de Jesus por todos os homens e mulheres. No meio do pior que Satanás podia fazer, a condenação de Jesus Cristo na cruz, Deus cumpriu o seu absoluto bem, o sacrifício pela redenção de toda a humanidade através da cruz. O pior que o diabo conseguiria fazer apenas tornou mais evidente o bom de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, grande Deus, aleluia. Esta nova ceia, esta nova celebração é sem dúvida alguma muito melhor e muito mais perfeita que a antiga Páscoa, que a antiga refeição. A nova aliança é muito superior à antiga e eu dou glória a Deus por isso. O pão que antes representava o êxodo, agora representa o corpo de Cristo. O pão partido representava um Deus feito homem, partido para que o homem pudesse ser e tornado inteiro. Aleluia! É precioso podermos ler: isto é o meu corpo que é dado por vós. Jesus deu o seu corpo, a sua vida encarnada por toda a humanidade. Que amor gracioso! Deus faz-se homem, não por causa dele, mas por causa de cada um de nós. Jesus pagou o resgate por toda a humanidade para que o homem pudesse ser verdadeiramente livre. Aleluia! O cálice que representava o sangue do Cordeiro que havia sido espargido nos umbrais das portas dos hebreus no Egito, agora representa o sangue de Cristo, do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não apenas de um povo só. Agora são homens e mulheres de todos os povos, raças, línguas e nações que formarão um novo povo só, um novo corpo só, uma igreja só. Louvado seja Deus! A antiga aliança era continuamente ratificada pelo sacrifício apresentado pelos homens, mas a nova aliança é ratificada uma única vez e para sempre pelo sangue precioso e imaculado de Jesus Cristo. Não mais um sacrifício oferecido por homens, mas um sacrifício perfeito oferecido pelo próprio Deus. Como diz o autor aos Hebreus, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Hebreus 9:28, amém. A Páscoa dos judeus era apenas a celebração da libertação do Egito para Canaã. A ceia do Senhor, a nova Páscoa, a nova aliança é a celebração da libertação do pecado para a salvação, da libertação da morte para a vida, da libertação do diabo para Deus. A antiga Páscoa transforma-se agora na nova Páscoa, na ceia do Senhor, na nova aliança. Agora, ao tomarmos o pão e o vinho, não nos lembramos mais do Mar Vermelho, mas lembramos-nos da cruz que ficou vermelha com o sangue glorioso de Jesus Cristo, que nos salvou e libertou, não de uma escravidão terrena, mas da pior de todas as escravaturas, a escravidão do pecado e das trevas. Louvado seja o seu nome. É em memória dele. Em memória dele é mais do que apenas trazer à nossa memória o que ele fez. Trazer à memória é tornarmos participantes do que ele fez. Quando tomamos a ceia, não fazemos nenhum sacrifício. Lembramos o único e suficiente sacrifício que Jesus fez em nosso lugar, tornando-nos a nós mesmos disponíveis para sermos obedientes como servos de Deus nesta nova aliança. Diz o versículo 26 de 1 Coríntios 11, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Enquanto estivermos dispostos a proclamar a morte e a ressurreição de Jesus, iremos celebrar a ceia. Querer celebrar a ceia sem estarmos dispostos para proclamar a morte e a ressurreição de Jesus não faz sentido. Jesus e Paulo não falam da frequência com que a ceia do Senhor deve ser tomada, porque ela deve ser uma festa constante, uma celebração constante, não uma atividade ou um evento apenas. A ceia do Senhor
é um testemunho de que não nos envergonhamos de Jesus, do seu sacrifício e da sua obra. A ceia do Senhor é um testemunho de que pertencemos a Ele, de que queremos ser obedientes a Ele. A ceia do Senhor é uma declaração que nós somos totalmente do nosso amado e que o amado é totalmente nosso. A ceia é também a declaração de que Jesus virá outra vez, pois não apenas proclamamos a sua morte, proclamamos que Jesus está vivo e que voltará de novo. Aleluia! Jesus virá e não tardará. Esta proclamação ajuda-nos a focar o que está adiante, no dia em que estaremos para sempre com Jesus. A ceia do Senhor é a celebração da vida de Jesus e do seu regresso em glória. 5 coisas que fazemos quando nós, os seus filhos, nos acercamos da mesa do Senhor, de acordo com Paulo. Primeiro, lembramos a obra de Cristo na cruz do Calvário. Segundo, participamos da comunhão, capítulo 10 e versículo 16. Promovemos a unidade, versículo 17. Proclamamos a salvação em Cristo, versículos 24 e 25 do capítulo 11. E antecipamos a vinda gloriosa de Jesus, versículo 26. E digo-vos, diz Jesus em Mateus 26, 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Deixe-me ler alguns versículos desta passagem tão maravilhosa de Coríntios 11, 27 a 34. E diz assim a palavra de Deus: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, mas para bênção e graça para a nossa vida. O apóstolo Paulo fala-nos da possibilidade de participar da ceia do Senhor indignamente. E isto é uma infelicidade nossa, mas é uma possibilidade. Podemos vir à mesa do Senhor indignamente de várias maneiras. Fazê-lo como se de um ritual se tratasse é participar indignamente. Quando achamos que o que nos salva é tomar os símbolos, em vez de humildemente reconhecermos que é o que simboliza que nos salva e não os símbolos em si. Não é o pão, seja ele pão alentejano, seja ele pão de leite, não é o vinho, seja ele carrascão, vinho do Porto ou sumo que nos salva. O que nos salva é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque o pão e o cálice apenas simbolizam essa obra gloriosa que Jesus fez. O pão, mesmo após a oração, nunca deixará de ser pão. O pão nunca se tornará o corpo de Cristo. O pão apenas simboliza o corpo de Cristo. Vir à mesa do Senhor com ódio no coração por alguém ou com pecados dos quais ainda não nos arrependemos é tomar indignamente a ceia do Senhor. Tomar a ceia do Senhor sem termos um coração arrependido, sem um coração cheio de amor por Deus e pelos outros, não o fazemos dignamente. Tomarmos a ceia do Senhor indignamente é tornarmos-nos réus do corpo e do sangue de Jesus. Pisar, e veja a analogia, pisar a bandeira de uma nação não é desrespeitar um pedaço de tecido, é desrespeitar uma nação inteira que a bandeira representa. Tomar a ceia de forma indigna não apenas desonra a cerimónia, mais do que isso, desonra aquele a quem a cerimónia quer honrar. E isto faz desse um culpado de desonrar o corpo e o sangue de Jesus. Por isso Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Antes de fazermos parte da ceia do Senhor, devemos examinar as nossas vidas. Mas o que é interessante é que Paulo diz-nos que devemos examinar a nós mesmos e após esse exame,
comer. O problema é que alguns examinam as suas vidas e deixam de participar na ceia do Senhor. Isso apenas significa que o autoexame que fizeram não teve nenhuma consequência, pois quem se autoexamina deve ter o desejo e a coragem de corrigir o que não está bem, para que assim possa fazer parte da ceia do Senhor. Possa celebrar não uma libertação meramente terrena e temporária, mas celebrar uma libertação espiritual e eterna. A mesa do Senhor não é uma mesa dos perfeitos, mas é uma mesa dos santos. Não é uma mesa de super espirituais, mas é uma mesa de homens e mulheres nascidos de novo. Tal como na mesa do palácio, quando o rei Davi mandou chamar Mefibosete, deficiente dos seus pés, mas que teve lugar à mesa do rei, assim também nós, apesar das nossas deficiências, temos lugar à mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O manto da sua infinita graça tapou as nossas deficiências, a nossa miséria, quebrou o nosso pecado, removeu essa miséria que tínhamos e agora celebramos a libertação espiritual e eterna que Cristo nos oferece. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A mesa do Senhor é para aqueles que foram verdadeiramente livres por aquele que se deixou prender por amor a nós. Quem se senta à mesa do Senhor até pode ser disciplinado, corrigido, mas isso em si mesmo não é nenhuma tragédia. Pelo contrário, a disciplina do Senhor, a correção de Deus, é apenas uma prova do seu imenso amor para conosco. Deus ama-nos tanto que o seu amor o levou a melhorar a nossa vida. O seu amor leva a melhorar o nosso coração, a melhorar o nosso comportamento, a melhorar a nossa maneira de viver. Sim, Deus corrige e graças a Deus porque Ele o faz. Significa que somos amados por Ele, significa que Ele ainda não desistiu de nós. Sim, podemos dar graças a Deus que Ele corrige para que não sejamos condenados com o mundo. Sim, somos corrigidos, mas não somos condenados, aleluia. Porquê? Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As consequências de não aceitarmos a correção e a disciplina de Deus é que ficamos fracos, doentes e em sono profundo, ou seja, sem vida espiritual. O escolhermos a mesa do Senhor, e ouvi isto com ouvidos de ouvir, o escolhermos a mesa do Senhor é escolher uma vida santa em vez de uma vida de pecado, é escolher a justiça em vez da injustiça, é escolher a graça em vez da desgraça, é escolher edificar a nossa casa na rocha e não na areia, é escolher o céu e não o inferno, é escolher abandonar o pecado e não escolher e esconder o pecado, é escolher a unidade e não a divisão, é escolher sacrificar-me pelos outros e não exigir que os outros se sacrifiquem por mim, é escolher ser sal que preserva e não o sal que é pisado porque perdeu o seu sabor e para nada mais serve, é escolher a misericórdia e não a indiferença, é escolher o bem e não o mal, é escolher a luz e não as trevas, é escolher o pão da vida e não o pão que o diabo amassou, é escolher a água da vida e não o vinho em que há contenda, é escolher entrar pela porta e não saltar pelo muro como os mercenários e salteadores, é escolher o caminho, a verdade e a vida e não o falso caminho, a mentira ou a morte, é escolher ser vara limpa e podada que dá fruto para a glória de Deus e não vara cheia de folhas e vazia de fruto, é escolher a ressurreição e a vida e não a morte e a perdição eterna, é escolher o amor e não o ódio, aleluia. A mesa do Senhor é a festa do amor e do perdão, da graça e da restauração, da verdadeira libertação. Não uma libertação meramente física de um povo, mas sim uma libertação eterna de todos os povos, raças, línguas e nações que formam agora o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Serão esses que novamente à mesa do Senhor irão cantar um cântico novo, dizendo: digno
é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, diz Apocalipse 5:12. Celebramos a vida, celebramos o perdão, celebramos o amor, celebramos Jesus. Estar à mesa com Jesus, tomar o pão e o cálice é a maior celebração que podemos fazer. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Por isso, quando nos acercamos a esta mesa, é para lembrarmos a gloriosa obra de Jesus, é para perceber que Ele no seu pior quis clamar pelo nosso melhor, que Ele é traído para que nós possamos ser atraídos a Ele, e agora podemos fazer esta escolha, estar à mesa. Agora as nossas deficiências, o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa tragédia é coberta pela graça de Deus, e esse sangue que nós estamos quase a tomar, o símbolo deste líquido que aqui está, esse símbolo é o sangue de Jesus, que não apenas cobriu, mas um sangue que quebrou o nosso pecado, despedaçou a nossa miséria e fez de cada um de nós que recebe e crê em Cristo Jesus, filhos e filhas de Deus, pelo poder do seu sangue. E aquilo que vamos estar a fazer nesta manhã é mais uma vez dar graças, é mais uma vez estarmos gratos a Deus pela sua obra na nossa vida. Nós não merecíamos, mas Jesus veio até nós. Nós não tínhamos nenhum valor, mas Jesus pagou um alto preço por nós. Isto é razão para nós celebrarmos a Deus nesta manhã. E eu gostava de convidar-vos a todos, aqueles que nos ouviram nesta manhã e que ainda não aceitaram Jesus no seu coração, ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador da vossa vida, que ainda não creram no vosso coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que está vivo, que vocês neste momento possam fazer esta oração juntamente comigo. Se tu queres experimentar esta vida, se tu queres ser convidado a sentar-te a esta mesa, se queres ter o privilégio de fazer parte desta mesa, aceita Jesus no teu coração, começa a viver de acordo com o programa, com o plano, com o propósito de Deus para a tua vida. E se tu desejas faz esta oração comigo nesta manhã, dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque a tua mesa é uma festa de amor. Amor a Deus, amor aos outros, de gente totalmente perdoada dos seus pecados, experimentando uma nova vida e uma nova natureza. Peço perdão de todos os meus pecados e peço que me dês a oportunidade de te conhecer daqui em diante, em nome de Jesus. Amém. Que Deus ricamente vos abençoe. Tem sido tão bom podermos partilhar a palavra de Deus desta forma, como toda a gente percebe, as saudades são imensas, tenho recebido imensas ligações, telefonemas de irmãos que estão cheios de saudades de estarmos todos juntos e celebrar a Deus. Esse tempo chegará, esse tempo virá e voltaremos a estar juntos neste lugar, a celebrar a Deus com toda a família Encontro Vida e com todos aqueles que aceitaram Jesus ao longo deste tempo e que irão querer juntar-se a nós. Todos vocês serão muito bem-vindos a estar neste lugar para continuarmos a celebrar a Deus. Até lá, nós vamos tentando trazer sempre uma palavra de ânimo todos os dias, através do Facebook, para que possamos juntos ser alimentados. À quarta-feira sai sempre a carta de Tiago, onde nós estamos a meditar nela e onde pode ser abençoado também. E os materiais vão ficando disponíveis no site Encontro Vida. Por isso, será um prazer podermos continuar juntos, e aqueles que ainda nós não conhecemos, mas que nos acompanham pelo Facebook, será um prazer vir a conhecer-vos e abraçar-vos quando chegar o tempo disso. Gostava então que todos nós nos preparássemos para participar da ceia. E vamos fazer de uma forma muito simples, mas de forma sentida. Vamos fazer de uma forma prática e vamos estar juntos como família para podermos tomar
o pão e o cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Então, em família, vamos, seja onde estiveres, na sala, sala de jantar, sala de estar, na cozinha, onde for, não tem mal, mas que possamos estar juntos como famílias para tomar esta ceia. Fazemos isto apenas porque não podemos fazer juntos, porque a ceia implica a comunhão do corpo e infelizmente nós não conseguimos estar juntos, mas só o fazemos desta forma justamente por causa disso, porque como falávamos, a mesa implica comunhão, implica presença. Ninguém come online, ninguém come virtualmente, ninguém come sem estar presente na mesa. Então é por isso que nós não fazemos com regularidade isto, fazemos apenas agora por esta situação de emergência, mas gostaria que todos nós, apesar de ser por famílias e nas nossas casas, pudéssemos tomar o símbolo. Então quero-vos desafiar a tomar um pedaço de pão. Seja o pão que for, não tem mal qual é o pão. O símbolo pouco importa, o que importa é aquilo que ele simboliza. E o que ele simboliza é glorioso. Simboliza o corpo de Jesus moído em nossos lugares. E então, com um pedaço de pão, e eu espero que toda a vossa família já tenha um pedaço de pão na mão para poder tomar juntamente connosco, nós vamos dar graças a Deus e vamos tomar o pão todos juntos. Amém? Senhor, obrigado por este pedaço de pão que está na minha mão e na mão dos meus irmãos da família Encontro Vida, que infelizmente temos que fazer de forma isolada, distante, afastados uns dos outros, mas ainda assim não divididos, ainda assim em unidade. E com esta unidade e com esta compreensão daquilo que é o teu sacrifício em nosso lugar, nós queremos dar-te graças por podermos tomar parte, mais uma vez, da ceia do Senhor. Obrigado por isso, no nome de Jesus. Amém. Vamos juntos tomar todos do pão. Aleluia. Garanto-vos que é esquisito, sozinho, estar aqui a fazer isto, mas espero que em vossas casas vocês estejam a ter um tempo abençoado, apesar de ser neste formato. De igual forma, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, o repartiu e disse: tomai, bebei, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes em memória de mim. Mais uma vez queremos trazer à nossa memória, como eu dizia, queremos nos tornar participantes, parte ativa daquilo que Jesus fez. Nós somos fruto dessa obra gloriosa de Jesus e por isso podemos dar graças a Deus. Vamos todos tomar. Não importa na sua casa se pôs sumo, se pôs vinho, se é vinho tinto, se é vinho do Porto. Isso não importa rigorosamente nada. O que importa é que estamos a fazer e estamos a trazer à nossa memória que aquilo que estamos a beber é o símbolo daquilo que Jesus fez por nós. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário por cada um de nós. E por causa disso nós damos muitas graças a Deus. Obrigado, Jesus, por esse sangue vertido na cruz do Calvário em nosso lugar. Ninguém come online, ninguém come virtualmente, ninguém come sem estar presente na mesa. Então é por isso que nós não fazemos com regularidade isto, fazemos apenas agora por esta situação de emergência, mas gostei de podermos tomar mais um mês a ceia em família e nesta situação. Oramos para que a todos tu guardes no nome de Jesus. Amém. Vamos juntos tomar o cálice do Senhor. Aleluia. Apesar de ser desta forma, eu espero que no lugar onde tu estás, com a tua família, tu possas ter sido abençoado e mais uma vez valorizar a obra de Jesus na tua vida. Que Deus a todos ricamente abençoe e desfrutem deste tempo em família, obedeçam, deixe-me dizer isto, obedeçam às autoridades. Se as autoridades vos mandarem parar, se estiverem de carro ou na rua e as autoridades vos mandarem para casa,
obedeçam às autoridades, vamos ser um bom testemunho, vamos facilitar o serviço das nossas autoridades, vamos ser o bom cheiro de Cristo onde quer que estejamos. Fique em casa, guarde-se, proteja-se e proteja os outros também, e Deus ricamente vos abençoe. É um prazer, é uma alegria sermos esta família Encontro Vida.